fenda, vamos testar o ímã do motor. 4 engrenagens no eixo do motor são exatamente iguais, não poderão ser diferentes. Limparemos retirando todo o óleo que envolve o motor. E o mesmo processo faremos para os 4 pregos iguais e nas engrenagens também. Vejamos que as 4 engrenagens são exatamente iguais, para que a engrenagem possa girar e o prego ficar parado. A cabeça do prego fica parado, mas a engrenagem gira. Desmontaremos a caneta Bic. Precisaremos tirar a tinta. Vamos desmontar um clipe e levarmos a pia e passar o clipe, retirando toda a tinta. Cortarei pedacinho pequeno, o suficiente para que possamos prender no prego. Coloco o prego na engrenagem novamente, esse pedacinho de caneta Bic, marcação no prego para que possamos colar depois com o Durepox e ficar bem firme no motorzinho. Lembrando que a engrenagem deverá girar tranquilamente entre o prego. Pegaremos 2 pedaços exatamente do Durepox, uma metade branca e a outra metade cinza. Misturaremos durante 5 minutos até que ele fique com uma cor uniforme, totalmente cinza, sem nada de branco. Com o Durepox mais o prego, ajustando bem a engrenagem ali no motor. Veja que a engrenagem maior, a engrenagem do prego, fica bem no meio da engrenagem do motorzinho, que tem que ter um pouquinho de folga para que a engrenagem gire tranquilamente e o prego fique parado, estabilizado. Mais um detalhe, os 4 motorzinhos têm que ser exatamente iguais. Através do meu site www.brincandocomrobsato.com.br teremos essa planta. Vamos fazer uma simples adaptação, aumentando tanto a hélice 1 como a hélice 2. Veja que vai até a marcação ali então, conforme está no vídeo. Temos agora a hélice 1 e a hélice 2 adaptada, estando um pouco maior que a original da planta. Recortar conforme vocês estão vendo no vídeo e veja que eu recorto tanto a hélice 1 como a hélice 2. Vamos pegar uma pasta de documento e vamos usar esse material para fazer a nossa hélice. Veja que na pasta tem um lado áspero e o lado mais liso. O lado áspero e colocarmos o nosso molde em cima e recortarmos a hélice, que no caso é a hélice 1. Então está exatamente igual como no molde. E o mesmo processo eu farei para a nossa hélice 2. Está conforme o molde, exatamente iguais. Com bastante calma, usando uma boa tesoura, recortaremos a nossa hélice. Tenho agora a hélice 2 e a hélice 1. Então nós vamos fazer 8 hélices 1 e 8 hélices 2, exatamente iguais. Lembrando, molecada, que o canudo deverá ser o mais grosso possível, não pode ser aquele canudinho fino. E vamos cortar conforme está na planta, onde marca o canudo. E os 4 canudos são exatamente iguais. Usando a parte interna da caneta Bic, sem as tintas já limpas, deverá ser cortada exatamente igual como está na planta. E as 4 deverão ser iguaizinhas, também para os canudos. Então nós vamos fazer uma régua caseira agora, o mesmo comprimento, mostra ali no vídeo. Vamos dobrar o papel, aí vamos fazer a marcação onde vai o canudo, usando a planta novamente e fazendo o mesmo processo que eu estou mostrando aqui no vídeo. Que o canudo fica exatamente no mesmo tamanho que está ali a nossa marcação. Com um simples alfinete, vamos furar bem no meio do canudo, para que possamos passar o caninho, sem a tinta, né, molecada? Dá umas marteladas, pregando entre o canudo e o tubo transparente. Fazendo todo esse processo, dobrando o alfinete. Aqui um detalhe importante, molecada. Olha só que detalhe importante. O canudo precisa ser um diâmetro maior para que o tubo dentro possa se movimentar dessa forma, tanto para os lados, tanto para cima e para baixo, para que o nosso drone possa estabilizar o voo. Na verdade, precisaremos montar 8, porque são 4 hélices. Usando a nossa marcação de mais que está ali na planta, veja que o alfinete passa bem no meio e devemos ajustar. Não pode ficar tanto tudo para a direita, tudo para a esquerda. Tem que estar exatamente no meio do canudo. Então, ajustado, eu vou colar a outra parte na parte superior. Veja que está tudo bem calibrado, molecada. E eu vou medindo todo o processo para ver que está bem ajustado. E o alfinete passa bem no meio do tubo de caneta. Vamos firmar amarrando o nosso eixo usando a cola quente, fazendo um laço de cola quente para que não solte nunca mais essas duas partes. E outro detalhe, veja esse detalhe, sem colar os alfinetes. E os movimentos deverão acontecer. Agora vamos para a parte das hélices. Cortei um pedacinho de papel que dá metade do meu dedo, suficiente para que possamos colar a hélice depois dessa medição. Primeiro vamos fazer a hélice 1. Eu vou aqui falando e vocês vão assistindo conforme mostro aqui. Veja que eu colo a hélice na parte de cima, levemente envergadas ao contrário.
Veja que o eixo de baixo, eu colei a hélice na parte de cima. No eixo de cima, eu vou colar a hélice na parte de baixo, para que elas fiquem exatamente na mesma altura. Quando vocês começarem a montar, vocês notarão esses detalhes. Veja que uma hélice está colada na parte de baixo e a outra hélice está colada na parte de cima. E todas viradas para o mesmo lado. E todas envergadas iguais. Não pode estar uma envergada a mais e outra menos. Tem que estar exatamente todas iguais. Agora nós vamos reforçar essas hélices para que ela não escape dali. Reforçando bem, usando cola quente. E vai fazendo todo esse processo. Essa é a parte mais difícil do nosso projeto. Então deverá ser feita com bastante calma para todas elas. E o mesmo processo eu vou fazer para a hélice 2, que é a hélice invertida. Colando na parte superior, depois na parte inferior, para manter a hélice na mesma altura. Todas elas com a mesma medição, usando a mesma régua, o papelzinho ali que vocês estão vendo. Um tubo de caneta. E vamos cortar a ponta e calibrar bem, não pode estar assim. Então vamos usar uma lixa, lixando ali para que ela mantenha em pé. Agora ela está bem cortada. E eu vou cortar no pedacinho o menor possível. Esse tubo será o nosso eixo que vai colado no motor. Veja, tubo de caneta tem que ficar bem no meio da nossa hélice, senão o drone não vai voar. Reforçando também depois, para que não solte na hora que começar a girar. Veja, que nenhuma das hélices pega na mesa. Eu consigo passar o papel embaixo, vendo que está realmente bem centralizada. Faça esse teste para ver se está bem centralizado. O tubo tem que entrar bem rente à engrenagem. Por isso que eu deverei centralizar bem o tubo de caneta no meio. Essa parte é super importante, senão o drone não voará. Ficará vibrando. E por isso precisa estar tudo muito bem centralizado. E esses testes deverão ser feitos. Então agora aqui eu montei a hélice 1, né, todas viradas para um lado, envergadas assim então. E também a hélice 2, todas viradas para o outro lado, e envergadas na mesma quantidade. Então nós temos o par de hélice 1 e hélice 2. E deveremos fazer um outro par de hélice 1 e hélice 2, já que o drone usa 4 hélices. Veja que os motores são exatamente iguais. Molecada, aqui vai um detalhe muito importante. Aqui nós temos duas engrenagens, uma maior e a outra menor. Contando o dente da engrenagem maior, ele vai ter equivalente a 32 dentes. E contando os dentes da engrenagem menor, ele terá 24 dentes. No eixo da engrenagem maior, ele tem 8 dentes. E o eixo da engrenagem menor, ele tem 12 dentes. Isso quer dizer que a engrenagem menor, ele vai dar 2 voltas no motor para dar uma volta na engrenagem maior. Quer dizer, a hélice vai girar uma vez, cada 2 voltas do motor. E na engrenagem maior, dará 4 voltas. Eu colocando o dedo no eixo do motor, vocês percebem que para fácil. É fácil de parar o motorzinho. Eu colocando o dedo na engrenagem maior já é mais difícil. Isso quer dizer, o motor ganhou um pouquinho de torque, mas perdeu velocidade. Agora eu vou fazer o teste com a engrenagem menor. Veja que no eixo do motor, para mais fácil ainda. Na engrenagem de 24 dentes, para basicamente igual. Então não mudou muito, não ganhei muita força. Não terá força para girar a hélice. Por isso que esse detalhe é importante. A gente vai perder giro, mas o motor vai conseguir girar a hélice com eficiência. Então vamos desmontar a engrenagem que vai no eixo do motor de 12 dentes. Tirarei e colocarei a engrenagem de 8 dentes. A engrenagem é menor. E daí eu trocarei a engrenagem de 24 dentes por uma engrenagem de 32 dentes. E colocarei o prego ali então. Veja que essa engrenagem maior não dará para usar o prego que estava na engrenagem menor. Então tive que arrumar mais 4 pregos que coubesse de forma correta na engrenagem maior, sem ter muita folga e também sem prender. Usaremos o mesmo pedacinho do tubo de caneta e para prender a engrenagem no prego. Veja que está segurando, molecada. Precisa ter um pouquinho mais de jogo. Então ali eu vou ajustando, tendo um pouquinho de jogo e a hélice girar livremente, o prego estando parado. Agora está bom. O mesmo processo usarei o Durepox já misturado com branco e cinza e montarei novamente o nosso sistema de engrenagem mais o motorzinho. Olha, agora está perfeito, molecada, bem ajustada. Aqui vou explicar com mais detalhe. A engrenagem de 32 dentes, que é a engrenagem maior, e a engrenagem menor que vai no eixo do motor, de 8 dentes.
Esse vai ser equivalente a 4 voltas no eixo do motor para dar uma volta na engrenagem maior que vai colada à hélice. Na engrenagem menor, que não deu certo, era de 24 dentes, usando a engrenagem que vai no eixo do motor de 12 dentes. Então daria equivalente a 2 voltas do eixo do motor, equivalente a uma volta. Então a de 32 dentes com 8 dentes, dando 4 voltas, é o que deveremos usar no nosso projeto. Depois que o Durepox secou durante uma noite toda, no outro dia você vai usar um laço, firmando bem, a engrenagem não saia dali, fique bem firme. Já pronta a hélice 1, aqui no caso, na engrenagem de 32 dentes ali. Percebi que o tubo ficou um pouco grande, então eu vou cortar, deixando o menor possível, suficiente para que não pegue no prego. Colaremos com cola quente mesmo, passando em volta. Um detalhe importante, molecada, não passe cola quente no prego, não poderá pegar no prego. Vai girando assim com o dedo até a cola secar. Aqui estou demonstrando um teste. Ao alimentar com uma pilha, a hélice gira para um lado. Está girando para o lado errado. Invertendo a polaridade, ele vai girar para o lado certo. Para girar para o lado certo, a parte deverá estar nessa posição. Falaremos disso daqui a pouco. Vamos para a outra parte agora. De novo, vamos recorrer ao tubo de caneta. Vamos tirar os pinos ali que fecha a caneta, espetinho de churrasco. Enrolaremos um pouquinho de fita isolante para dar a grossura e entrar firme dentro do tubo de caneta. Passando um pouco de super bonder para que fique bem colados ali. E o mesmo processo farei para o outro lado do tubo de caneta, formando um tubo só, comprido, estando bem retinha uma com a outra. Agora eu farei a segunda parte do tubo de caneta. Precisarei cortar a ponta, limpando bem, tirando todas as rebarbas. Agora nós temos 3 tubos de caneta. Vamos fazer o mesmo processo, cortando, colando. Aqui, molecada, vai ser o corpo do nosso drone. Precisaremos fazer 2 partes, só que lembrando que uma é maior que a outra. Esse detalhe é importante porque a hélice vai pegar uma com a outra. Então uma tem que ser maior que a outra. Aí passa a fita isolante ali para deixar mais firme esse nosso eixo. E bem retinha. Veja que uma é menor e a outra é maior, cruzando entre elas. Veja que tem o lado positivo e o lado negativo. Então ligarei em série, enrolando na fita isolante. Continuando, fazendo um pack de 3 pilhas. Positivo, negativo, positivo e negativo. Sobrando um positivo e sobrando um negativo. E aí eu farei 2. Vai dar equivalente a 9 volts. Aí eu deixarei um positivo e um negativo para um lado e um positivo e negativo para o outro lado. Juntarei as 6 pilhas, conforme vocês estão vendo no vídeo, com a fita isolante, montando assim a nossa bateria de 9 volts. Cortarei um pedacinho de fio para que nós possamos fazer uma bateria de 9 volts usando 6 pilhas. Coloquei no lado negativo e um lado positivo com um pedacinho de fio. Aí sobrou o lado negativo e positivo do outro lado. Aí pegaremos um pedacinho de fio assim, o mais curto possível, enrolando bem, e colocarei para o lado negativo da pilha. Veja que sobrou o lado positivo. Aí eu vou fazer o mesmo processo, pegando um outro pedacinho de fio, colando bem ali com a fita isolante, firmando bem, bem centralizadinho ali no meio do positivo. Aí temos o positivo e temos o negativo, uma bateria de 9 volts. Usar a fita isolante para firmar bem as 6 pilhas ali, não causando mau contato. Vai dar pressão com a fita isolante e funcionando a nossa bateria de 9 volts. E aqui nós vamos fazer o nosso controle caseiro. Usando um grampeador, pegaremos tanto o positivo como o negativo da nossa bateria de 9 volts caseira. Você pode escolher qualquer uma das duas. Usaremos um pedaço de clipe e grampearemos o clipe ali então. A parte de baixo do clipe não pega no fio que está ali grampeado. Deverá estar afastado. Só quando apertar o clipe, vai encostar, deverá encostar no fio. Nós vamos pegar qualquer fio do motorzinho e vamos ligar no único fio que sobrou da nossa pilha. Não sei se é o negativo ou positivo, mas isso não importa. Vamos emendar essa parte e agora a outra parte do motor vai ali no clipe. Vamos enrolar só para fazer um teste para ver se ele está dando o movimento certo. Então fazendo o teste, veja que não está no movimento certo. Então deveremos inverter a polaridade da bateria. Girando assim não vai voar, tem que girar assim, a parte levantada tem que ir contra o vento, tem que girar dessa forma. Então eu inverterei tirando o fio do motor,
deixando ali de lado. Vou pegar o outro fio do motor que está ligado na bateria, vou soltar e vou ligar aquele fio que estava no clipe agora no lugar do fio da bateria, e o fio que estava do motor que estava ligado na bateria vou ligar agora ali no clipe, invertendo assim a polaridade, fazendo com que o motor gire de forma correta. Firmar bem com cola quente, fazer o teste. Agora sim está girando de forma correta. Ela tem que girar assim. A parte levantada tem que ir contra o vento. E veja esse teste, o vento jogando sempre para baixo, ambas para as hélices 1 e 2. Aí isolaremos todo o nosso projeto, ficarei no papel. O clipe, desenhando ali, aí eu vou puxar na bateria de 9 volts que a gente acabou de montar, tanto sendo o positivo ou negativo. Tem um motor, ele vai ligar naquele ponto onde a gente grampeou no papelão. E o outro lado do motor, ele vai direto na bateria de 9 volts. Com mais detalhe, um lado da bateria vai no clipe, o outro lado da bateria vai no motor, e o outro lado do motor vai ali naquele ponto onde a gente grampeou o fio no papelão sozinho. Tanto a hélice 1, a hélice 2, joga o ar para baixo, contra o tubo de caneta. Então o motor vai jogar a favor ao tubo de caneta. Então vou colar ali com cola quente. Então a força do motor vai estar centrada a favor do tubo de caneta. E o mesmo processo farei para o outro lado, colando no mesmo sentido. Pode ver que aqui está tudo bem retinho, bem centralizado. O motor não está virado mais que o outro. Tem que estar virado na mesma posição e no mesmo sentido. Somente a cola quente não vai segurar o motor ali no tubo de caneta. Então devemos reforçar com Durepox já misturadas. Como vocês estão vendo eu fazendo no motor 1, o mesmo processo vocês vão fazer para o motor 2. Vamos juntar as duas baterias de 9 volts, os dois controles, está pronta uma parte. Aí faremos duas partes, molecada, ambas com as suas baterias. Cada uma envolve uma bateria de 9 volts. Mas aguenta aí, molecada, que logo explicarei como usar uma só bateria ou fonte de 9 volts ou mais. Veja que as hélices, uma não pega na outra, por isso que eu fiz um tubo de caneta maior do que a outra. Antecipando com cola quente, firmando para que possa trabalhar com mais facilidade, firmando com Durepox depois. Um papelão em cima das 4 baterias de 9 volts, colarei os controles, os 4 clipes, que é um clipe de cada motor, e as 4 baterias já coladas embaixo, uma bateria para cada motor 9 volts. Mas se no caso você queira usar uma bateria só de 9 volts, vamos fazer um esquema elétrico aqui bem simples. Uma bateria de 9 volts vai no clipe, certo? O outro lado da bateria de 9 volts vai para os 4 motorzinhos. O fio da bateria que vai até os fiozinhos do motor deverá ser mais grosso, caso você for usar uma bateria só, para que a energia possa distribuir melhor nos 4 fios, que são os 4 motorzinhos. E o mesmo processo para o outro lado, como vocês estão vendo ali na planta. Agora um detalhe importante é no caso se você for usar uma fonte. Vejamos que essa fonte aqui ela é de 9 volts por 200 mA. Esse 200 mA é o mais importante, molecada. Não vai voar, porque tem pouca corrente. Não vai funcionar. Veja que essa fonte aqui é uma fonte de computador ou de impressoras. Ela é de 12 volts, uma unidade maior, 3,5 A. Uma unidade menor vai dar 3.500 mA. É o que está marcado na fonte. O problema é que queimará o motor se ficar muito tempo no ar. É 1,7 A, equivalente a 1.700 mA. Essa é perfeita. Essa vai voar, não vai forçar muito o motor, não tem muita voltagem. Então essa fonte é perfeita para o uso. Na nossa bateria caseira que a gente montou, de 9 volts, ela equivale a 2.200 mA. Bom também. Mas para chegar a 2.200 mA tem que ser alcalina. Se for comum, não vai chegar a esse valor. Lembrando, molecada, que tensão não é tão importante aqui no nosso caso. Vamos a algumas regras para usar o nosso projeto. No mínimo 3 segundos no ar e pousar. Se não fizer isso, vai queimar o motor. Se ficar muito tempo no ar, você vai acabar perdendo o seu projeto. Por quê, molecada? Porque o motor de carrinho não foi feito para voar. Apenas é uma experiência que fizemos no programa de hoje. Quando sentir o motor quente ou cheirando, para tudo e descanse por 5 minutos, até o motor esfriar. Então esse projeto é apenas uma experiência para você demonstrar uma feira de ciência. É apenas uma brincadeira que nós usamos usando